O problema com o Islã pode ser compreendido muito facilmente, se consideramos o Islã como aquilo que ele realmente é, um sistema político poderoso que controla todos os aspectos da vida de muçulmanos, regulando também a vida dos não muçulmanos sob o seu domínio. O Islã vem acompanhado por um conjunto de leis, a Sharia, que são imutáveis por terem sido escritas por Alá. Não existe democracia nem a possibilidade de representantes do povo a aprovarem leis diferentes ou progressistas, pois nenhuma lei escrita pelo homem pode contrariar a Sharia. De modo que o problema não é religioso, mas sim político. Quando se fala sobre o Islã e a Sharia, não se deve pensar neles em um contraponto a outras religiões, tais como o budismo, hinduísmo, cristianismo, judaísmo, candomblé, ou a falta de religião, como o ateísmo, pois não existe paralelo de nenhum deles com a Sharia. Deve-se sim pensar que o Islã e a Sharia se opõem à nossa Constituição, bem como à Declaração Universal dos Direitos Humanos. A escolha é entre Sharia ou liberdade. O antagonismo do Islã e da Sharia é com o sistema político e as nossas leis e não com a nossa religião ou falta de religião. Ou seja, é um problema político e não religioso. Algumas regras e punições da lei Sharia. 1. Açoitamento, apedrejamento ou enforcamento das mulheres quando são estupradas e não tem 4 testemunhas para provar que ela foi estuprada. DNA do esperma ou qualquer outra prova não vale. Açoitamento, apedrejamento, ou execução de mulheres se elas cometem adultério. O homem recebe açoites. 2. A remoção do clitóris é prescrita. Circuncisão feminina, e geralmente feita quando a mulher é ainda uma criança. 3. Mulheres não muçulmanas podem ser estupradas e escravizadas sexualmente. 4. Amputação de pedaços dos dedos da mão toda, partes dos braços, pernas, crucificação, para certos crimes como roubo, ou a distribuição de livros não islâmicos, por exemplo, Bíblias, aos muçulmanos. 5. É um crime expor os muçulmanos a qualquer outra religião. 6. É crime capital dizer qualquer coisa que um muçulmano considere como sendo uma crítica ao Islã, a Maomé, a Alá, e a Sharia, lei da blasfêmia. 7. Se um muçulmano deixa o Islã ela deve ser morto. A apostasia é um crime. 8. Punições que variam desde a arrancar a língua fora até a pena de morte para aqueles que caluniam o Islã, caluniam Maomé, ou caluniam a Sharia. Caluniar, neste caso, significa expressar publicamente uma visão crítica, ou dizer algo que algum muçulmano não goste, ficando ofendido. 9. Proibição de bebida alcoólica. Dependendo do nível de fundamentalismo, música, arte, canto, são proibidos. 10. As mulheres têm metade dos direitos do homem nos tribunais. Filhas têm, apenas, a metade dos direitos de herança que os filhos têm, enquanto as viúvas recebem apenas 1/8 da herança. As mulheres têm que se vestir com lenços ou coberturas completas, dependendo de quão fundamental forem o homem a quem elas pertencem, pai ou marido, ou o país onde elas moram. As esposas podem ser espancadas, educadas. As esposas podem ser estupradas. Os homens podem divorciar-se da esposa, as mulheres não podem divorciar-se do marido. 11. Os homens podem ter até 4 esposas, e ele pode divorciar-se delas como lhe convém, então, se casar novamente para trazer o número total de mulheres até 4. Homens que viajam podem participar de casamentos temporários. 12. Não existe limite de idade para casamento, e casamentos infantis forçados são permitidos. As meninas são as maiores vítimas disto. 13. Crimes de honra, sobre as mulheres que tenham desonrado a família. 14. Uma mulher muçulmana só pode se casar com um muçulmano, ao passo que os homens muçulmanos podem se casar com mulher não muçulmana. 14. Se uma mulher não muçulmana se casar com um muçulmano, seus filhos ou filhas devem ser criados como muçulmanos. As mulheres devem obter permissão dos maridos para as liberdades diárias. 15. Não muçulmanos em geral têm 2 opções quando confrontados com o Islã.
opção, aceitarem se integrar ao grupo, conversão, ou serem mortos. Cristãos e judeus têm uma terceira opção, se tornarem um dhimmi. Os não muçulmanos que se tornarem em dhimmi devem respeitar a lei islâmica, mas eles têm menos direitos do que uma mulher muçulmana, e vivem, basicamente, dependentes das boas graças dos muçulmanos. O dhimmi deve pagar um imposto extra chamado de jizya, que significa em termos gerais, imposto de proteção, que pode ser aplicado até mesmo após a sua morte. Os dhimmis não podem construir nem reparar seus locais de culto, e eles não podem tocar os sinos à igreja. Eles não podem mostrar bíblias ou toras, em público. Eles têm que se vestir diferente, de modo a se distinguirem como dhimmis. Eles irão executar as tarefas que os muçulmanos não desejam fazer. Os dhimmis não terão acesso à escada social. 16. A homossexualidade é um crime cuja punição é a morte. De modo que você não tem escolha. Se você não se posicionar contra tudo isso, você está sendo conivente, e a sua omissão ajuda à propagação da Sharia. A história mostra que todas as civilizações que se encontraram sob o controle político da Sharia foram aniquiladas. A escolha é entre liberdade ou Sharia. Se inscrevam no canal pertinho do fim.